Olá meninos, sexto ano, bom revê-lo a vocês, um grande prazer novamente, né? Continuo sendo professor de vocês de língua inglesa e língua portuguesa, né? Vamos trabalhar um pouco, né? Organizar um pouco, somar, se divertir, regularizar todos os usos de atividades como verbos, vocabulários no inglês, no português, né? Que é a mesma circunstância, o mesmo ritmo que dá para a gente relevar e priorizar cada um no nosso ensino básico. Sexto ano, né, como vocês mesmos já prevê e sabem, vocês agora têm vários professores, não só um professor, né, como era na quinta série, né? Então vai ter uma agilidade muito, um pouco, vamos sequer avançado, né? Vocês vão ter que entender, acompanhar, assistir, não só, né? Vou compartilhar outros vídeos, outras videoaulas, né? Como atividades, como comentários, como frases, né? Que a gente vai trabalhar como frases, vários textos, etc. Né? Veremos daqui por diante. Então vamos iniciar o nosso primeiro bimestre, né? Vamos lá. Carta pessoal. A carta pessoal é um tipo de texto epistolado, né? No caso, utilizado geralmente entre o indivíduo que apresentem, né, certas aproximações de amigos e familiares, e aí veremos, etc. Né? No caso, ainda que seja um pouco utilizado atualmente, né, claro, visto a expansão da tecnologia e-mail, redes sociais, né, que veremos, que a gente vê, a mais que está avançada, né? E há pessoas que preferem escrever no papel, né, o texto de manuscrito e enviar a carta pelo correio, né, para aquelas pessoas. Tem gente que prefere isso ainda, e outras pessoas que preferem até mesmo utilizar redes sociais através de uma tecnologia, ou celular, ou computador, notebook, seja o que for, certo? Assim, quando virmos pelo correio o nome destinário e as informações do endereço, né, no caso tem que ser o CEP, cidade, estado, aparece na frente do envelope, né, para a pessoa ver e na hora entregá-lo, o correio, o carteiro, né, na verdade. Já na parte de trás deverá ter, perdão, está o nome do remente, né, no caso da pessoa que vai recebê-lo, seguindo o endereço, rua, avenida, número e bairro, além do CEP, claro, do código de endereçamento postal, que tem que ter, certo? E cidade e estado. Dependendo da pessoa em que é destinada, a linguagem utilizada na carta pessoal pode ser uma linguagem mais despreziosa, né? No caso, coloquial e informal, ou mais preocupada com as normas gramaticais, né? Linguagem formal. Como linguagem formal, gente? No caso, a linguagem escrita, né? A gente não pode utilizar só base que a gente está conversando aqui no momento, né? Utilizar a escrita, a gente tem que ter a orientação correta, até mesmo para escrever, para que o leitor entenda aquela carta que você está querendo falar dentro dela, certo? Assim, a carta destinada é a uma pessoa próxima e provável que apresente vício e figuras de linguagem, bem como gírias, expressões popular, como a gente vê no dia a dia. No entanto, se for uma carta destinada a um diretor de uma escola, por exemplo, expressões de formalidade serão incluídas, por exemplo, frases de cordialidade, contenciosamente, cumprimentos e etc. Né? Além de seguir as normas gramaticais da linguagem, né? No caso do uso da língua, né? As características que vemos na carta pessoal presença de destinário, interlocutor e remente o locutor, né? Uso da linguagem formal e informal, texto de ordem sentimental e subjetiva, texto geralmente breve, né? Escrito na primeira pessoa do singular, claro, e tema livre, seja fatos de cotidiano, acontecimento, né? Como falo, primeira pessoa do singular, porque assim você vai mandar a carta destinária para aquela pessoa. Não são várias pessoas. Se for várias pessoas, claro que você vai usar, né, o plural, certo? Estrutura, dependendo da proximalidade, né,
entre o destinário e o remente, as cartas pessoais não seguem uma estrutura padrão como o uso da língua, né? No entanto, vale lembrar que o gênero epistolar ela apresenta uma estrutura básica no ensino da língua brasileira do português. O local, no caso, local e data são colocados acima de qualquer informação, né? O vocativo, o nome destinário, perdão, nome destinatário aparece logo abaixo do local e a data. Pode também substituir ou estar junto ao nome por expressões de saudações, no caso, caro amigo, tia querida e etc. Né? Dentro dessas informações está a carta. Corpo de texto conta com uma introdução, desenvolvimento e conclusão no que se aprende a formar. Despedida, saudação, né, do remente, que podem ser de cunho formal ou informal, por exemplo, noticiosamente ou beijos carinhoso e forte abraço, com o uso dessas expressões. Assinatura. Para finalizar a carta, o remente assina seu nome abaixo para que seja identificado das saudações de despedida, né? Claro, até logo, saudades, etc. Mas carta pessoal geralmente é escrito somente o primeiro nome, né? Exemplo, para compreender melhor esse tipo de texto, no caso, a gente dá para entender um exemplo de uma carta. Um exemplo. Amiga querida, São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Botei aqui uma pesquisa. Tive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite, né? Antes de mais nada, quero ressaltar que Ana estava de olho no Adriano desde o início da festa e já sabemos que antes disso, né, como você não estava presente, ele aproveitou o momento para chegar nela. Todo mundo viu eles ficando e isso foi uma surpresa para todos. Quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo. Estarei aqui sempre que precisar. Podemos combinar um cafezinho esses dias? O que acha? Tenho muitas saudades das nossas conversas, Bia. Te adoro demais. Beijos grandes, enorme abraço. Espero ansiosamente sua resposta. Abaixo, Carol, né? No caso, até quando você fica na cidade, o Davi e tal, vocês observarão abaixo, anteriormente Carol, quando ela dá a resposta, ela pode estar absorvendo uma outra resposta adequadamente para outra pessoa, certo? Então, botei aí na atividade de vocês, né, do livro e tanto do caderno, né? Observe aí no caderno que eu vou pedir para que vocês dê 10 exemplos de substantivos comuns, dê 10 exemplos de verbos transitivos, dê 10 exemplos de adjetivos. E aí, de lá para diante, a gente vai treinar e vamos entender um pouco sobre essas três transições da língua portuguesa. E atividade dentro da página, né, que eu coloquei da 8 a 13, vocês verão textos com carta de Pedro e etc. dentro dela, e depois por diante você vai ver a atividade também. Qualquer dúvida, estarei aqui. Então, aí está presente como carta pessoais, lições de linguagem e toda a estrutura dela da língua portuguesa. Grande abraço!